de prisão, ou seja, de internação, poderíamos ter no ECA? Meu amigo, minha amiga, primeiro precisamos fazer uma diferença entre internação definitiva e internação provisória. Anote aí no seu caderno. Internação definitiva é a que ocorre após a sentença. Internação definitiva é a que ocorre após a sentença. Internação provisória é a que ocorre até a sentença. Internação provisória é a que ocorre até a sentença. Vamos estudar primeiro a definitiva, porque a provisória ocorre nas mesmas hipóteses da definitiva. Só muda uma questão de prazo. Em que hipótese eu posso internar o adolescente? Primeira coisa, o adolescente pode ser internado caso cometa um ato infracional com violência ou grave ameaça à pessoa. Eu vou repetir para que você anote. O adolescente pode ser internado caso cometa um ato infracional com violência ou grave ameaça à pessoa. Um roubo. Roubo, lembrando, é a subtração do patrimônio alheio com violência ou grave ameaça. O adolescente encosta a faca no seu pescoço, fala, passa a bolsa. Ou no trânsito, você está parado no trânsito, ele estoura o vidro, ameaça você, motorista, e você passa a bolsa, ou ele pega a bolsa. Isso é uma infração com violência ou grave ameaça à pessoa. Um homicídio, sim. Um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Todas essas infrações que eu estou mencionando podem gerar a internação do adolescente. É a primeira hipótese. Ato infracional cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Existe uma segunda hipótese. Caso o adolescente cometa outras infrações graves de maneira reiterada. Anote. Caso o adolescente cometa outras infrações graves de maneira reiterada. Veja, meu amigo, essa é fundamental a compreensão. Vamos pensar numa infração grave? Vamos pensar num tráfico de entorpecentes. Vemos notícias diárias de adolescentes cometendo esses atos infracionais de tráfico de drogas. Você até sabe que o tráfico de drogas é um crime equiparado a hediondo. E eu vou montar uma situação para o senhor, para a senhora. Eu quero que pensem e me respondam. Imagine o adolescente. Imagine o adolescente que nunca teve qualquer passagem pela vara da infância e da juventude. Adolescente que nunca teve qualquer passagem. Esse adolescente, ele é surpreendido transportando 200 toneladas de cocaína. Como é que é, Madeira? O adolescente que tem uma vida imaculada, incólume. Ele é surpreendido quando está na posse de 200 toneladas de cocaína. Poxa, Madeira, isso é grave. Esse adolescente precisa receber uma severa reprimenda. É um crime grave, é um ato infracional grave. Mas você reparou num detalhe? Ele disse assim: quando cometer de maneira reiterada outras infrações graves. Reiterada. Se esse adolescente nunca teve qualquer passagem, qualquer processo pela vara da infância e da juventude, sabe o que vai acontecer? Ele não pode, eu vou repetir, ele não pode tomar uma medida de internação.
a ideia de proteção do adolescente. Eu vou internar esse adolescente, primeiro ato dele não é um ato infracional com violência ou grave ameaça à pessoa. Para que eu vou internar esse adolescente? Para que eu lhe pergunto? Para nada. Para nada, só vai piorar a situação dele. Tem que protegê-lo. E eu sei que é duro, mas nós devemos cumprir tratados internacionais que assinamos com outros países. A globalização, o aumento da ideia de comunidade de nações exige que respeitamos os tratados internacionais. Daí porque essa ideia que eu lhes passei deve ser cumprida. Por mais que nós, eu falo agora na condição de juiz, por mais que como juiz seja difícil entender isso, na verdade, fica muito menos difícil quando pensamos na ideia de efetivo cumprimento e respeito às leis, sejam elas nacionais ou internacionais. Então, a segunda ideia de internação do adolescente vem na ideia de prática de uma infração grave, de outra infração grave, de maneira reiterada. Tudo bem? Só que existe uma terceira hipótese. Qual é a terceira hipótese? Veja, primeira, ato infracional praticado com violência ou grave ameaça. A segunda vem no sentido de reiteração de outras infrações graves. A terceira, anote aí e eu vou lhe explicar. A terceira hipótese de internação se dá quando o adolescente descumpre de maneira reiterada e injustificada, quando o adolescente descumpre de maneira reiterada e injustificada, medida anteriormente imposta. Medida anteriormente imposta. Como assim, Madeira? Vamos supor que eu aplique uma medida de prestação de serviços à comunidade ao adolescente. E o adolescente não cumpre essa medida. Por quê? Não sei, ele não se justifica. Eu intimo o adolescente, esclareça. Ele não fala nada. De maneira reiterada e injustificada. Nessa hipótese, eu posso também determinar a internação deste adolescente. Vejam, são 3 as hipóteses de internação do adolescente. Cometimento de ato infracional com violência ou grave ameaça à pessoa. Reiterado cometimento de outra infração grave. E descumprimento reiterado e injustificado de outra medida imposta. São as 3 hipóteses. É importante saber que a medida socioeducativa de internação, ela não tem um prazo determinado. Sabe quando vocês veem nos filmes norte-americanos ou em novela brasileira, assim, o juiz falando, condeno a pena de 8 anos de reclusão, 8 anos de prisão? Isso não existe quando se trata de adolescente. Não existe aqui um prazo determinado. Mas existe prazo máximo. Anote aí, prazo máximo. Nas 2 primeiras hipóteses que eu ensinei aos senhores, ou seja, nas hipóteses de cometimento de ato infracional com violência ou grave ameaça à pessoa e reiterado cumprimento de outras infrações graves, 3 anos é o máximo. 3 anos! Como é que é, Madeira? Madeira, pera um pouquinho. Quer dizer que se um adolescente matar alguém, ele só vai ficar no máximo 3 anos preso? 3 anos é o prazo máximo. E tem que haver reavaliação constante. Como assim, Madeira? Reavaliação? No máximo de 6 em 6 meses, no máximo de